Eles não votaram para tirá-lo, não o enfrentaram, não fizeram perguntas, nem deram espaço ou chance de resposta. Eles simplesmente tomaram a decisão. Você está fora, fora de vez. E assim, 14 anos desapareceram. Num momento era irmão, no outro fantasma. Essa é a parte que ninguém comenta. O silêncio, não a violência, não as brigas de bar, as guerras de clubes, as milhas. O silêncio. Porque quando o clube vira as costas para você, não faz isso com barulho, faz com silêncio, daquele tipo que não bate na porta, daquele tipo que te esquece. Já esteve na sala. Tiny nunca pensou que terminaria assim. Não depois de tudo que ele deu, não depois dos riscos, da política, da lealdade que ninguém pediu, mas que ele deu mesmo assim. Mas essa não é a história de como terminou, é a história de como tudo começou. Por que ele entrou? Por que ficou quando outros foram embora? Por que escolheu a estrada, o colete e a guerra? Ninguém jamais previu e como quando tudo desabou, ele continuou de pé. Tudo começou com o silêncio, não uma briga, não uma reunião, apenas um silêncio tão denso que grudava em cada ligação que ele não recebia, em cada mensagem que nunca chegava. Tiny sabia das regras. Se pararam de olhar nos seus olhos, já estão afiando a faca. Você não percebe o ciúme, não sente, não é. De vez em quando você pode sentir um pouco disso porque alguém está agindo estranho, mas é algo sólido. Ainda está atrás de você, escondido. E eu não fazia ideia de como isso era poderoso até ser eliminado. Os sinais estavam lá, mas eram sutis. Faltas em reuniões, conversas que paravam quando ele entrava na sala. A mudança repentina de irmandade para negócios. Ele já estava ali tempo suficiente para notar quando o clima muda, o respeito esfria e a história deixa de importar. Mas ele nunca pensou que isso aconteceria com ele. 14 anos, sem uma mancha em seu nome. Ele não subiu pelo medo. Conquistou tudo quilômetro após quilômetro, aperto de mão após aperto de mão. Tiny era o cara que eles chamavam quando as coisas davam errado. Aquele que saía primeiro e trancava o portão por último. E agora eles nem conseguiam olhar para o rosto dele. A ligação veio em uma tranquila noite de quinta-feira. Não de um policial, não de um irmão, apenas de um homem com uma mensagem seca, definitiva. Você acabou. Fora. Mal visto. Certo? E eles sempre perguntam pra gente que foi expulso. Ei, por que você ainda está preso a isso? Por que isso ainda te incomoda? Porque é um assunto inacabado. Certo, você fez todos os seus planos, né, sua vida e toda a energia que colocou nisso. E você está indo a algum lugar com isso. E de repente isso é arrancado de você, tirado de você. E nós tínhamos um homem, um voto, 100% dentro, 100% fora, era a regra. Tiny não falou, ele não precisava. Em algum lugar lá no fundo, ele já tinha sentido que isso estava por vir, mas ouvir, sentir isso bater no peito, depois de tudo o que você deu, isso é algo completamente diferente. Me disseram, ei, se você simplesmente desistir, vamos te colocar como left. Eu disse, ouça, foram necessários 10 verdadeiros anjos do inferno para colocar esse colete nas minhas costas. Vai precisar de 10 para tirá-lo de mim. Essa não é a resposta certa quando você está tentando não ser expulso de forma ruim. Essa foi a resposta errada. O colete dele pendia na parede à frente, ainda sujo de óleo e poeira da estrada. O emblema parecia menor, não por significar menos, mas porque os homens por trás dele valiam menos. Nos dias que se seguiram, o silêncio se aprofundou. Irmãos o ignoravam, novatos que orientou nem acenavam, e cada lembrança antes motivo de orgulho agora doía mais fundo. Ele poderia ter jogado o colete fora, poderia ter queimado, poderia ter postado algum desabafo amargo como outros antes dele, mas Tiny não era desse tipo. Ele não precisava gritar, não precisava de vingança. Tudo o que ele precisava era da estrada. E com o clube atrás dele e ninguém mais em quem confiar, foi exatamente para onde ele foi. Em frente. Ele nunca quis usar colete.
A história de Tiny não começou em clubes ou votações de capítulo. Ela começou nas estradas secundárias da Carolina do Sul, em uma moto que ele não deveria estar pilotando. Meu pai comprou uma KZ 750 do meu tio quando eu tinha 14 anos. Eu sempre andava escondido quando podia, sabe? Cara, sou da geração X. Quando criança ficava sozinho em casa e não tinha ninguém ao chegar da escola. Comecei a andar e aprender a pilotar aquela motocicleta. Na primeira vez que ele pegou a Kawasaki do pai dele, nem conseguiu passar do posto de gasolina antes de deixar a moto morrer e quase derrubá-la. Mas ele não voltou atrás. Esse é o lance do Tiny. Ele nunca voltou atrás. Eu continuei por muito tempo e meu pai tentou andar nela um dia e ele caiu em um estacionamento de igreja. E ele me perguntou, né, você acha que consegue levar isso para casa? E eu disse, não sei, vou tentar. Parei a bicicleta, fui andando e ele disse, você nasceu para isso? Respondi, pois é. Anos depois ele confessou que sabia que eu usava a bicicleta porque era a única sem poeira na garagem. Ele não cresceu com raiva, só inacabado. O futebol americano deu disciplina para ele. A luta livre deu tolerância à dor. Eu tinha sido colocado na igreja dos esportes, eu estive em algum tipo de fraternidade ou organização a minha vida inteira. Rasos escoteiros, até chegar a escoteiro Águia. No ensino médio era luta livre, futebol americano, sempre rodeado por um grupo de caras, parte de um time. Quando fiquei mais velho, fui para a faculdade e até joguei futebol americano em Clemson. Mas nada dava a ele aquela sensação de paz, até sentir o vento rasgando sua camisa a quase 100 km por hora. Todo o resto, as bolsas de estudo, as conversas do time, o futuro que os treinadores viam para ele, virou ruído. Ele não queria correr atrás de um placar, queria que a estrada se abrisse e o engolisse por completo, então ele saiu do campo e foi direto para o caos que a maioria das pessoas passa a vida tentando evitar. Trabalhou como segurança em stripteases, bares e oficinas mecânicas. Ele viu os caras dos coletes chegarem. Comecei a trabalhar como segurança em uma casa de striptease, conheci muitos motoqueiros e achei que eram as pessoas mais legais do mundo. Quanto mais eu andava com eles, mais tínhamos em comum, eles me deram fraternidade e irmandade. Aprendi com eles a nunca abandonar ninguém. Tiny observava como eles se moviam, não só o poder, mas a irmandade, o código não dito, aquele tipo que você ou seguia ou não pertencia. Ficava por perto, mantinha a boca fechada, nunca pedia atenção, só aparecia de novo, enquanto outros se desgastavam ou se gabavam até serem excluídos. Mas sempre havia um grupo de caras e eu gostava de estar com eles. Então, quando comecei a conhecer motociclistas de verdade, sabe, aquilo foi meio que o ápice para mim, porque você vê um grupo de caras que eram muito unidos e se comunicavam. Sabe, se você mexesse com um cara no bar, era só com ele. Mas se você mexesse com esses caras, você sabia que estava mexendo com todos eles, entendeu? E era exatamente aquele mesmo poder que você sentia quando entrava em um campo de futebol, ou aquele mesmo poder que sentia quando ia acampar com um grupo de caras. Então isso meio que me levou para esse caminho, né? Me preparou para isso e eu só queria fazer aquilo e queria ser aquilo. Eventualmente, ele comprou sua primeira Harley. Uma FLT Shovelhead áspera, que pingava óleo com 5 marchas. Quando alguém precisava de ajuda, ele já estava lá. Quando algo precisava ser consertado, ele não pedia ferramentas, ele trazia as dele. Quando perguntaram se ele queria ser um prospect, ele já tinha tomado sua decisão meses antes. Ele não queria um título, ele queria algo que não pudesse ser fingido. E pela primeira vez na vida, parecia que o caminho tinha direção. Ele não esperava que a lealdade viesse fácil, mas acreditava lá no fundo que uma vez conquistada, ela permanecia. Essa crença lhe custaria mais do que ele poderia imaginar. Quando Tiny foi aceito, ele não comemorou, apenas assentiu uma vez, como sempre, como se fosse só mais um tijolo na parede. Da Carolina do Sul ao Tennessee, ele se tornou o tipo de homem que os outros membros chamavam primeiro, não só pela força, mas pelo julgamento, pela presença, pela paz. Porque enquanto a maioria via o poder do colete, Tiny via aquilo como responsabilidade.
Para mim, era uma verdadeira fraternidade de irmandade, então tratei como tal, e isso me tornou uma pessoa melhor. Ser Prospect me ensinou as disciplinas que precisava para seguir em frente. Coisas incríveis aconteceram, voltei, terminei a faculdade, encontrei o amor da minha vida e tive uma filha linda. Sabe, muitas coisas boas aconteceram comigo depois da fase das drogas e depois, sabe, de toda aquela fase de gangues e de bandido e todas essas coisas que você passa. Como homem, chegando a um clube de 1%. Ele viajava 1000 milhas para funerais. Sempre chegava primeiro nas iniciações e saía por último dos confinamentos. Ele conhecia as regras e, mais importante ainda, ele as vivia. Nunca mexa na moto de outro homem, nunca abandone seu irmão e sempre atenda o telefone quando uma ligação chegava. Sabe, eu tinha caras que, quando a gente voltava de um rolê, ei, me liga quando chegar em casa, sabe? Ei, como está sua mãe? Ei, como estão seus filhos? Como está seu supino? Sabe, você ficou mais rápido com aquele saque de faca? No fim, era sempre sobre cuidar uns dos outros, e meu grupo era assim: faça o que diz, diga o que faz e seja verdadeiro. Mas, desculpa, eu já tinha aprendido muitas dessas lições quando cheguei lá, então eu sabia em quais armadilhas não cair. Agora, liderança em um nível mais alto, isso era algo novo para mim. Poder era algo novo para mim. Nunca experimentei outro poder além do meu, mas ao virar oficial e receber essa patente, de repente, as pessoas começam a te perguntar sobre a vida, como se você tivesse que dizer o que fazer. E eu sempre apenas dava às pessoas as ferramentas e o conhecimento, e deixava que elas tomassem suas próprias decisões por conta própria. Mas o que diferenciava Tiny não era como ele pilotava, era como ele negociava. E para Tiny, esse momento chegou rápido. A Carolina do Sul era estável, mas o Tennessee, aquilo era território bruto. Não só o terreno, mas também a tensão. Clubes se esbarrando, bares com linhas invisíveis. Você não atravessava. Rixas antigas ainda não tinham esfriado. Não precisava de muito para acender o fósforo, e todo mundo sabia disso. Então, quando começaram a falar em expansão, Tiny não hesitou. Ele levantou a mão e disse: eu vou. Por quê? Por que se voluntariar para algo que poderia dar errado no momento em que suas rodas tocassem a calçada de um rival? Por que entrar em um barril de pólvora que ninguém mais queria mexer? Porque alguém precisava fazer isso, e porque era assim que ele era. Eu sempre fui esse irmão de linha de frente, sempre fui o irmão que, se havia um problema com outro clube, eu era o primeiro a entrar, todas as vezes. E quando me pediram para fazer parte de um grupo de homens que estava tentando negociar com o Outlaws Motorcycle Club, eu disse: por que vocês estão me pedindo isso? Sabe, por que vocês iam querer que eu deixasse de ser um guerreiro para ser um pacificador? E eles votaram para que eu fizesse esse trabalho. Ele não chegou causando confusão. Ele chegou ouvindo, observou como os Outlaws agiam, estudou a cidade antes de mostrar qualquer cor. Ele sabia que isso não era só sobre estabelecer território, era sobre evitar uma guerra antes mesmo que ela começasse. Então ele fez uma ligação, ele ultrapassou a linha que a maioria dos homens não ousaria cruzar e disse: vamos conversar. Não como inimigos, não como aliados, mas como homens que sabem o que está em jogo. E funcionou. Ou fora da lei, e eu criamos um vínculo naquele momento e percebemos: ei, se não mentirmos um para o outro, se não enganarmos um ao outro, se não tentarmos manipular um ao outro, se simplesmente dissermos a verdade um para o outro, estamos buscando a mesma coisa, que é a segurança e o crescimento dos nossos dois clubes. Assim construímos uma relação. As concessionárias Harley o receberam de braços abertos. As concessionárias Harley Davidson estavam alinhadas, né, sabe, felizes em nos ver chegando àquelas áreas do Tennessee onde não havia uma presença sólida de um motoclube que estivesse fazendo coisas boas. E os capítulos locais o respeitavam. Até clubes rivais começaram a entender que ele estava ali para construir algo duradouro. Passamos de observar expressões faciais durante a conversa para ver se estávamos mentindo, sobre quantas milhas eram, até uma reunião, para agora realmente confiarmos no julgamento uns dos outros. Sempre que surgia alguma coisa, já tínhamos provas antes mesmo de ligar, e não só avisávamos nada, deixávamos tudo claro. Mas em casa, isso não parecia liderança, parecia fraqueza.
Eles viam um homem se aproximando demais do inimigo. E uma vez que a dúvida cria raízes, será que ela para de crescer? Ele estava construindo algo para o clube ou para si mesmo? Mesmo assim, ele continuou. O Tennessee precisava de um estatuto, o Sul precisava de uma fundação, e ele estava pronto para derramar o concreto. Enfim, isso levou ao Tennessee. Tenho tentado expandir para o Tennessee e a Geórgia desde que entrei no clube. Ninguém cresce, sai da zona de conforto, vai a algum lugar ou faz algo muito menos do jeito certo. A gente ouve toda a propaganda sobre os outros clubes fazendo as coisas do jeito errado. A gente ouve tudo sobre como eles só estão jogando patches nas pessoas, como eles estão vendendo seus patches, como eles estão fazendo isso errado e aquilo errado. Ok, então vamos fazer do jeito certo. Tiny sentiu tudo. E como as reuniões mudaram, e como as ligações dele ficaram mais curtas, e como os mesmos homens com quem ele lutou começaram a sussurrar quando ele passava. E aos poucos, algo mudou. Ele ainda carregava a bandeira, mas agora ela parecia mais pesada do que antes. Não aconteceu de uma vez só. Não houve reunião explosiva nem votação dramática. Só uma mudança lenta e sutil, como ar frio entrando sob uma porta trancada. No começo, Tiny achou que estava imaginando os olhares de lado, as ligações não atendidas, o silêncio, quando ele entrava na sala. Ele tinha sido leal por mais de uma década. Achava que isso significava alguma coisa, mas a lealdade, ao que parece, só é respeitada quando permanece em silêncio. E Tiny, ele não foi feito para ficar em silêncio. Ele fazia perguntas. Por que a autorização do Tennessee lhe estava sendo adiada? Por que as ligações não eram retornadas? Por que certos nomes estavam sendo deixados de fora de coisas que antes vinham direto para o celular dele? Ninguém dava respostas. Eles apenas se remexiam nas cadeiras e mudavam de assunto. Eu achava que tinha um relacionamento produtivo com um fora da lei beneficiando os anjos do inferno. Então você tem uma verdade política. A verdade política era, esse anjo do inferno, Tiny, está se dando bem demais com os fora da lei. Eles estão muito amigáveis, ele está se divertindo demais com aqueles caras, certo? Então essa era a verdade política, depois você tem a verdade objetiva, certo? A verdade objetiva é verdadeira, não importa o que qualquer um pense, mas você sabe quanto tempo leva para prová-la? Muito depois do momento em que a verdade política já tomou uma decisão certa ou errada e uma ação já foi tomada. Então ele fez o que ninguém esperava. Ele voou para a Califórnia, apareceu sem ser convidado em uma reunião onde decisões de verdade eram tomadas. Entrou naquela sala sem apoio, sem avisos, sem medo. E ele disse, se você tem um problema comigo, diga aqui. Sou o tipo de pessoa que se você disser que não entende ou tem problema com o que o Tiny faz, eu levo isso em consideração. Eu não vou te mandar um e-mail, eu vou bater na sua porta e a gente vai conversar. Porque não quero que haja deturpação ou mal entendido. Eu não quero que você leia minhas palavras com a sua voz, ou com a voz da sua esposa, ou com a voz daquele policial. Eu quero que você leia com a minha voz. Eu quero que você ouça o que eu tenho a dizer. Mas ninguém fez isso porque a decisão não estava sendo debatida. Ela já tinha sido tomada. A sala estava educada demais. E quando Tiny saiu, ele sabia o que estava por vir. Mas mesmo assim, ele manteve a esperança. Talvez fosse possível consertar. Talvez alguém ligasse. Talvez 14 anos significassem mais do que alguns meses de sussurros. Mas então o silêncio voltou, mais alto dessa vez, e então, numa noite, a ligação aconteceu. Não foi oficial. Não foi respeitosa. Era uma voz quase irreconhecível, falando como se lesse um roteiro. Você está fora, fora de vez. Tiny desligou sem responder. Porque o que você diz para homens que não conseguem olhar nos seus olhos? A guerra que ele se esforçou tanto para manter fora do clube já havia começado dentro dele. Depois de 14 anos no clube, não houve despedida, ninguém apareceu em casa, ninguém ligou para dizer, é uma pena. Um dia, Tiny fazia parte de algo maior do que ele mesmo, no outro, era como se ele nunca tivesse existido.
As coisas pioraram quando tive um pneu furado na bicicleta indo visitar alguém e fiquei parado à beira da estrada. E eu não fazia ideia de quem eu poderia ligar para vir me buscar. Isso é uma sensação ruim. Mesmo assim, ele continuou pedalando. A estrada agora estava silenciosa, sem ligações ou conferências, só longos trechos de rodovia e um colete ainda pendurado na garagem, o patch intocado. Ele nunca o queimou, nunca postou nada online, nunca reclamou. Porque não é assim que se carrega a história. Você a carrega em silêncio quando passa pelos bares onde costumava fazer a segurança, quando vê um grupo passando e reconhece a formação deles. Quando você acorda cedo, por hábito, mesmo que ninguém esteja esperando por você, mas em vez de sucumbir a isso, ele voltou para si mesmo. O processo não foi nobre, foi brutal. Ele teve que reaprender a existir sem ordens, sem chamadas, sem o distintivo nas costas lhe dando acesso, status e proteção. Ele voltou para amar a família com as mãos calejadas e o coração tranquilo, sem saber como se apresentar como pai, sem os horários do clube ou as obrigações do distintivo. Você aprendeu que, caramba, meu Deus, eu perdi todo esse tempo com minha família. Essa é grande. Eu destruí outras partes da minha vida porque estava dando tanto para este clube. Só porque alguns caras invejosos, numa noite ruim, decidiram que eu não era mais um Hells Angel. E agora, o que eu faço? Agora, para onde eu vou? Então ele entrou para os filhos dos veteranos confederados, não por nostalgia ou aparência, mas porque precisava de estrutura de novo. Algo para ancorá-lo que não estivesse mergulhado em política ou orgulho. Ele pesquisou suas raízes, reconectou-se com uma família há muito perdida e pela primeira vez começou a construir algo que não poderia ser tirado por votação. Mas a adaptação não foi fácil. Após anos sendo temido ou seguido pelas pessoas. Agora, ele ficava em lojas de ferragens e corredores de supermercado, desconhecido, sem amarras, aprendendo o que significava se mover pelo mundo como um homem. Sem um colete, sem apoio e sem certeza. Mesmo assim, ele seguia de cabeça erguida, pois, embora o clube tenha tirado tudo dele, não podia mudar a verdade. Ele construiu algo real e não poderiam apagar isso. O seu homem que nunca se curvou, nem à política, pressão ou traição. Tiny perdeu o colete, mas manteve seu nome e isso, no fim das contas, é o que ainda ecoa quando ele anda de moto.